Olá, você que é avaliador de imóveis, avaliador de bens, seja bem-vindo a este canal. Eu sou o professor Tarcísio Teixeira e esse canal aqui ele se dedica a alguns temas jurídicos, temas do agronegócio, e agora nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre avaliação de bens, no intuito, lógico, de divulgar conhecimento e divulgar também o nosso trabalho. E hoje nós vamos falar de uma comparação de metodologias, que muitas vezes deixa as pessoas em dúvida. Porque dependendo do que você está trabalhando, quando você está falando da criação de um empreendimento, tal metodologia é considerada melhor, é a mais indicada. Ah, mas quando eu estou avaliando aqui a venda de uma fazenda, por exemplo, ou a venda de um apartamento, aí eu tenho que usar outra metodologia. Ah, se eu fizer aquela segunda ali e tal, já não tem uma pontuação tão boa no grau de fundamentação. Então vamos ver. Quais são essas duas metodologias que eu estou falando? Vamos lá, acompanha aqui comigo. A primeira metodologia que eu estou falando é a metodologia estatística. Quando nós vamos fazer aquelas análises de regressão. Você pode fazer uma regressão, tendo ali a variável dependente que você está buscando, que evidentemente no nosso caso é o que? O preço. E uma delas, você pode fazer com a metragem, por exemplo. Mas via de regra, como tem um vídeo aqui já explicando, nós adotamos uma série de variáveis para dar um maior grau de confiança, de fundamentação, de confiabilidade ao trabalho que você está fazendo. Essa é a estatística. Qual que é a outra metodologia que pode ser utilizada? É a capitalização da renda que pode ser propiciada por um bem, por um imóvel, no nosso caso específico. Então, metodologia estatística, metodologia da capitalização de renda. Estatística eu já expliquei o que é. E o que é capitalização de renda? A capitalização de renda é o seguinte: um bem ele pode render algum tipo de fruto, por exemplo, um aluguel, um arrendamento, ele pode produzir. Então, consequentemente, você pode pegar aqueles frutos, somá-los e ver, olha, se eu tiver esse bem aqui durante 50 anos, 60 anos, então eu vou ter isso aqui de lucro. E aí você pode dizer então que aquele ali seria o valor do bem. Então, por exemplo, aluguéis. É lógico que você não vai fazer esse cálculo ad infinito, porque o imóvel, para alocação no apartamento, ele tem uma durabilidade. Mas você pode colocar ali naquele prazo que o imóvel ainda tem de sobrevida. Então, se ele vai ficar útil por mais 30 anos, 20 anos, 60 anos, se ele for um imóvel novo. E aí você pega os índices que você tem de correção, aí já começa um problema, porque você pode ter mais de um índice de correção. Normalmente você vai se utilizar daquele índice mais aplicado nos contratos, por exemplo, os próprios contratos de locação, ou o índice mais aplicado na justiça. Aí depende de que atuação você está fazendo. Se você está calculando o preço para um investidor, ou você está calculando o preço para uma ação que está na justiça. Então você escolheu o índice. Aí na verdade você vai transformar aquele valor futuro em valor presente, que aliás tem um vídeo aqui que eu ensino também como é que faz isso. Então você vai imaginar, olha, vamos imaginar que eu vou receber o aluguel presente, desse momento, hoje. O aluguel era R$1.000, levantei no mercado, fiz uma pesquisa, descobri que é R$1.000, então eu somo R$1.000 ali. Mas vamos imaginar que eu estou tendo um adiantamento do aluguel do mês que vem. Bom, se eu vou ter um adiantamento, vou ter um probleminha aqui. Eu não posso estar recebendo exatamente os R$1.000, então eu tenho que aplicar o quê? Na verdade, um desconto. Não é a capitalização no sentido de aumentar. Aqui é o contrário. Eu estou pegando um valor futuro que é R$1.000 e vou trazer ele para hoje. Então ele vai ter um desconto. E o de 2 meses? Ele vai ter o desconto 2 vezes. E o de 3 meses? Ele vai ter o desconto 3 vezes. Porque eu estou transformando tudo num valor presente.
até chegar o quê? Em um ano. O detalhe é que os contratos depois de um ano, eles também têm um reajuste. Então você tem que fazer uma simulação de como que anda a média dos reajustes dos aluguéis, aplicar esse reajuste e começar o processo de novo. E ir aplicando essa descapitalização, esse desconto, né, durante o período de vida útil naquele imóvel, que seria lá 30 anos, 10 anos, 50 anos. E aí você vai ter então todo aquele dinheiro que você receberia de renda de aluguel do imóvel para o valor futuro. Aí você pode dizer, ó, o imóvel vale isso aqui. Pensando ainda que você vai ter um valor do terreno, se for uma casa. E a gente tem que calcular também o valor do terreno, porque ele é independente, né? Se for uma casa, você pode tirar a casa e construir outra em cima. Então esse seria o método da capitalização. Agora, qual a diferença? Por que quando você pega, por exemplo, você está avaliando uma fazenda, vamos pegar e falar diretamente aqui com os engenheiros agrônomos, eles vão recomendar o estatístico como o mais indicado com uma pontuação melhor e esse de capitalização de renda aqui como subsidiário. Pelo seguinte, quando você está falando de metodologia estatística, você está se utilizando de um método direto. Quando você está falando de capitalização de renda, você está falando de um método indireto. Vamos explicar isso. Método direto, porque você está coletando informações, você está coletando dados para montar a sua amostra. E são bens, são imóveis que estão sendo vendidos ou estão em oferta, seja lá para imóveis urbanos, casas, apartamentos, ou seja lá para uma fazenda. Então você vai conferir que tem propriedades, por exemplo, que estão sendo vendidas naquela região com as mesmas características, com aquelas similaridades que nós já comentamos quando explicamos sobre o grau de fundamentação. E você vai chegar então àquele valor médio ali no mercado, para hectare ou para metro quadrado, dependendo do tipo de imóvel que você está trabalhando. No caso da capitalização de renda, não. Você está se utilizando de um método indireto, porque você está trabalhando com o seguinte, ó, você está definindo o valor ou o preço do imóvel a partir da relação que ele tenha com os frutos que ele pode gerar. Acontece que nem sempre no mercado, nós vamos ter um equilíbrio exato entre o valor do fruto que você está obtendo e o preço de comercialização. Vou dar um exemplo para vocês que ocorreu, né? Vou dar dois exemplos, um urbano e um rural. Há um tempo atrás, nós tínhamos uma situação de um déficit habitacional grande no Brasil. Bem grande, maior do que hoje. Temos hoje também, mas antes era pior. E, consequentemente, as pessoas também não tinham dinheiro, porque as possibilidades de comprar uma casa era menor, né? Não tinha tanta linha de financiamento, né? Não tinha essa acessibilidade a financiamentos, a recursos financeiros para comprar uma casa. Então as pessoas recorriam muito mais ao aluguel. Consequentemente, você tinha uma busca maior pelo aluguel. Mas perceba, você não tinha uma busca tão grande assim por comprar, até porque as pessoas não tinham dinheiro para isso. Então o aluguel tinha um valor percentual muito maior em relação ao preço do imóvel para vender, porque vender não era tão fácil, porque as pessoas não tinham acesso a recursos. Consequentemente, elas buscavam mais o aluguel. Então, o percentual, né, quando você pegava o percentual do aluguel em relação ao percentual do valor do imóvel, ele era maior. Chegava lá, eu alugo 1% do valor do imóvel por mês. O que aconteceu com essas novas linhas de financiamento, o clássico Minha Casa Minha Vida? Você teve uma inversão. Então, o que aconteceu? Houve uma liberação de recursos para as pessoas adquirirem a casa. Então, consequentemente, eu começo a buscar mais casas para comprar. Isso, em determinado momento, mantém ou até mesmo pode elevar o valor aqui da casa para comprar, porque as pessoas
estão tendo acesso a recursos para comprar. Só que aumenta a oferta de casa para compra e até mesmo de gente que constrói para alugar, consequentemente, esse percentual do aluguel aqui vai diminuindo. Entenderam isso? Então antes, quanto que é a casa aqui? A casa custa tanto. Quanto que você vai ter que alugar? Vou alugar por tanto, por 0,5%, por 0,3% do valor do imóvel. Então percebam que nem sempre há uma relação constante, retilínea, entre o quanto que você consegue obter de frutos, no caso, o valor do aluguel, para você calcular o preço desse bem. Agora um exemplo de propriedades rurais. Né? O que acontece? A propriedade rural, gente, ela é vendida hoje, por exemplo, vamos pegar em produção de soja. Né? O pessoal coloca ali em determinadas regiões e aí vai criando aquela cultura, né, que naquela região vale tantas mil sacas de soja. Então vale X sacas de soja naquela região. Então, conforme o preço do soja oscila, o preço da terra também oscila. É óbvio que tem pessoas que pensam assim, não, eu quero soja, eu quero vender essa propriedade aqui, eu não vou comprar outra. Eu não vou comprar em soja, eu quero soja para vender. Então, dependendo do momento, o cara segura, ele não faz a venda, porque o soja está em baixa. Ele espera o soja subir, ele vai vender pela mesma quantidade em sacos de soja. Só que na hora que ele negociar, ele vai ter mais dinheiro na mão. Ou para se aposentar, ou para fazer algum outro tipo de investimento. Então o que vai acontecendo? Conforme vai subindo o valor da saca de soja, né, e vai ficando cada vez mais interessante, até essa questão dessa propaganda que se faz do agronegócio, né, o grande salvador da economia, as propriedades vão sendo valorizadas. E agora elas vão sendo valorizadas não só porque o soja está subindo, mas até a quantidade de sacas de soja. Era 800, agora eu quero 900. Era 900, agora eu quero 1.000. Porque fica aquela história de que o agronegócio está bombando, está bombando, está bombando. Só que tem um outro lado da moeda. Sim, nós temos um saco de soja super valorizado, nós temos uma produtividade aumentando, só que essa produtividade ela é baseada num pacote tecnológico hoje. Então nós temos um custo de produção altíssimo. Então nós podemos comparar assim, há 15 anos atrás você tinha uma produção aqui, tá? Só que o custo era aqui. Ó. Então você tinha tudo isso aqui de margem de rentabilidade. Hoje nós dobramos essa produtividade, só que o custo subiu muito maior. Então quando termina a negociação que o produtor realmente vende essa saca de soja, a hora que você vai ver o que é lucro mesmo, o que é lucro para ele, pode ser até menor e está sendo menor do que antes. Então, se você fizer o cálculo diretamente em cima do saco de soja, como fruto, como lucro, você vai chegar a um valor de preço nessa propriedade. Você vai chegar a esses preços exorbitantes. Se alguém começar a fazer conta do preço de terra em cima do lucro líquido, você vai chegar a um valor possivelmente menor. Então vejam bem, tá? Quando nós falamos do método de capitalização de renda, que é usar essa questão dos índices econômicos, de correção, de taxa de juros, para aplicar em cima do valor de fruto que o bem, que o imóvel está dando para a gente, tá? Para chegar no preço, é um método indireto e depende das circunstâncias do mercado. Consequentemente, ele não é o método mais seguro. Entenderam? Por isso que quando você está utilizando lá aquela tabelinha, tá? Para ver a pontuação que você vai obter no seu grau de fundamentação, o método de capitalização de renda ele é considerado um método subsidiário, fica no segundo plano. Aí ele vai lhe dar uma pontuação menor. Joia? Pessoal, esse canal aqui tem conteúdo que eu espero que seja muito útil para a vida de vocês, né? Esse aqui especialmente para os engenheiros civis de avaliação, né? Para os engenheiros agrônomos de avaliação, e eu peço que você deixe o like ali, pessoal, e se inscrevam, né? Como todo mundo que produz vídeos na internet, vocês sabem que
A divulgação, né, pelo próprio mecanismo aqui, pelas próprias ferramentas do YouTube, depende do quanto que as pessoas que assistem demonstram interesse no vídeo. Então eu lhe peço, deixa seu like, se puder, faça comentário, faça pergunta, eu respondo. Essa interação eleva, né, o nível de importância do vídeo e ele é distribuído aí para outras pessoas. E eu agradeço a atenção aqui com o meu trabalho. Valeu!